a Nova Canaã. E um anjo me levou em espírito e me mostrou a grande cidade. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima e tinha um grande e alto muro todo de jaspe com 12 portas, e nas portas 12 anjos. A cidade era toda de ouro e havia nela o rio da água da vida, e no meio da praça a árvore da vida. Ali não há noite, nem luz nem sol, porque o Senhor Deus é a própria luz. Muitos lares vão chorar lágrimas de sangue e vão se perguntar: por que somente a gente, se a casa da frente vazia ficou? Sem querer acreditar, correrão para o templo e só vão encontrar meia dúzia de gente, céticos, chorando sua grande dor. Só aí vão se dar conta do arrebatamento, fato tão real. Vão desejar a morte do sul para o norte, e a morte estará presa. Vão gritar para os montes em total desespero, caiam sobre nós, mas a igreja querida estará na glória, descansando em paz. Voa, esperança, voa, em tuas asas leva-me para o céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Voa, esperança, voa, em direção de um novo amanhã. Estou chegando à cidade de ouro, a Nova Canaã. Voa, esperança, voa, estou chegando à cidade de ouro, a Nova Canaã. Voa, esperança. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Para morar lá em casa, eu convidei Jesus para morar lá em casa. Tá tudo combinado entre eu e ele, e depois dessa vida eu vou morar na casa dele. Eu convidei Jesus para morar lá em casa, eu convidei Jesus para morar lá em casa. Tá tudo combinado entre eu e ele, e depois dessa vida eu vou morar na casa dele. Conheci ele, conversei com ele e não perdi a oportunidade. Contei a ele toda a minha história e na mesma hora mostrou minha verdade. Então pensei, não vai passar de hoje, eu vou convidar pra ver no que vai dar. Eu abri o meu coração e não teve como ele não aceitar. Eu convidei Jesus para morar lá em casa, eu convidei Jesus para morar lá em casa. Tá tudo combinado entre eu e ele, e depois dessa vida eu vou morar na casa dele. Eu convidei Jesus para morar lá em casa, eu convidei Jesus para morar lá em casa. Tá tudo combinado entre eu e ele, e depois dessa vida eu vou morar na casa dele. Na minha casa não vai faltar pão, e a tristeza
poder chegar, a alegria vai permanecer, porque na minha casa Jesus vai morar. O inimigo já está vencido, eu estou convencido que ele já perdeu. Não é para qualquer um, vai morar lá em casa o Filho de Deus. Eu convidei Jesus para morar lá em casa, eu convidei Jesus para morar lá em casa. Tá tudo combinado entre eu e ele, e depois dessa vida eu vou morar na casa dele. Eu convidei Jesus para morar lá em casa, eu convidei Jesus para morar lá em casa. Tá tudo combinado entre eu e ele, e depois dessa vida eu vou morar na casa dele. Na minha casa não vai faltar pão, e a tristeza não vai poder chegar. A alegria vai permanecer, porque na minha casa Jesus vai morar. O inimigo já está vencido, eu estou convencido que ele já perdeu. Não é para qualquer um, vai morar lá em casa o Filho de Deus. Eu convidei Jesus para morar lá em casa, eu convidei Jesus para morar lá em casa. Tá tudo combinado entre eu e ele, e depois dessa vida eu vou morar na casa dele. Eu convidei Jesus para morar lá em casa, eu convidei Jesus para morar lá em casa. Tá tudo combinado entre eu e ele, e depois dessa vida eu vou morar na casa dele. Tá tudo combinado entre eu e ele, e depois dessa vida eu vou morar na casa dele. Mais perto da tua presença. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 56 minutos. Uma excelente tarde para você neste sábado gostoso, sábado que o qual o nosso Deus permitiu que nós pudéssemos ter esse sol maravilhoso, com temperatura bem alta, mas Deus realmente dá aquilo que nós podemos suportar. Sabemos que está aquecido o planeta, sabemos que está aquecido a sua casa, sabemos que está bem aquecido aqui no estúdio da Rede Popular. Mas nós damos graça ao nosso bom Deus, porque Deus realmente ele permitiu que eu pudesse estar do amanhecer até agora neste atardecer, para agradecer todas as coisas ao qual Ele tem feito na minha vida, e nós com certeza devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Independente do teu credo, independente da tua religião, independente do calor, independente do que esteja a temperatura, somos gratos a Deus porque Ele nos concedeu a vida. Porque o calor com certeza daqui a pouco ele passa, daqui a pouco começa a anoitecer, daqui a pouco começa a esfriar a terra, daqui a pouco começa a ficar fresco. Então isso é coisa passageira. O que não pode ser passageiro exatamente é nós perdermos a oportunidade de conhecer a Deus, nós perdemos a oportunidade de conhecer Jesus, nós perdemos a oportunidade de agradecer a Ele que nos deu a vida, a você que está se divertindo, a você que está na praça, a você que está trabalhando, a você que está na sua casa, a você aonde estiver. Vamos dar graças ao nosso bom Deus. Porque independente do calor, independente exatamente se você estiver enfermo, independente se você esteja desempregado, independente que você esteja trabalhando, independente que se você esteja triste, independente que você esteja alegre. Todas as coisas aqui na terra são passageiras, porque a palavra de Deus fala exatamente que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele jamais elas vão passar, porque elas são palavras vivas, elas são palavras fixa de geração a geração. Por isso que a Bíblia foi escrita de Gênesis a Apocalipse, para que nós possamos aprender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela opera exatamente na minha vida, ela opera na sua vida, ela opera de uma forma exatamente graciosa que você não percebe.
De repente você que está se divertindo neste momento, você nem sabe a razão por que você está se divertindo, mas Deus sabe a razão porque Ele te concedeu a vida. De repente você está trabalhando e você não sabe a razão do que está trabalhando, você pensa que é só para comprar um mantimento, talvez você pensa que é só para vestir, ou até mesmo só para você divertir, mas não é essa a razão. A razão é de que Deus te deu exatamente a vida para que você possa estar trabalhando. E de repente você está desempregado, mas talvez Deus ainda tenha uma grande oportunidade para você conseguir algo de bom grado para a sua vida. Isso tudo é passageiro. A palavra de Deus, ela não é passageira. A palavra de Deus, assim, a cada dia, ela é renovada através da palavra, através da pregação, através do evangelismo, através da missão. A palavra de Deus, ela se renova assim, na minha vida e na sua vida. Por isso, você pode ler o mesmo versículo 1000 anos. E 1000 anos, aquele mesmo versículo, Deus vai falar de uma forma diferente e poderosa com você. Por isso eu quero convidar você, meu amigo, a você, minha amiga, que nos ouve nesta tarde muito abençoada, com esse sol maravilhoso que Deus deu para mim, deu para você. Deus concedeu essa maravilha para que Ele possa iluminar toda a terra. Por isso, não murmuremos, por isso, não vamos exatamente ficar ingrato com o nosso Deus, porque Deus tem um tempo do sol e tem um tempo da lua. Deus tem um tempo do calor e Deus tem um tempo do frio. Deus tem um tempo para você se divertir e de você também agradecer a Ele pela sua diversão e principalmente para a sua vida. Agora na Serra são 18 horas, nós estamos aguardando aqui chegar o nosso mensageiro desta tarde, que é o irmão Davidson daqui do bairro de Taquarum, da Igreja Fé e Poder. Ainda não se chegou no estúdio da Rede Popular, ele que está agendado. Nós vamos tocar a nossa programação inicial e vamos aguardar no nosso limite, mas uma coisa é certa: o homem pode falhar, o homem pode faltar, mas a palavra de Deus jamais pode faltar neste programa, porque este programa não é meu, este programa não é seu, este programa ele é de Deus. E se ele é de Deus, Deus está sobre o domínio e Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que neste momento você está pensando, Deus sabe neste momento o que você está fazendo, Deus sabe aquilo que você está buscando exatamente, verdadeiramente, porque Ele é o dono do seu pensamento. Você pode pensar que você engana, mas você não engana a Deus. Você pode pensar que você mente, mas você não consegue mentir para Deus. Você pode pensar que você leva vantagem, mas com Deus você não leva vantagem, porque Deus tem o domínio sobre as nossas vidas. Deus permite que nós fazemos tal coisas, mas sabe que Ele fica triste se você fazer algo que não agrada a Ele. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto. Uma excelente tarde de sábado, exatamente 28 de janeiro do ano de 2017. Mais uma vez, convido a você a emprestar o seu ouvido, abrir o seu coração, para que nós possamos receber a palavra que Deus vai deixar para mim e para você nessa tarde de sábado abençoada em nome de Jesus. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possa, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma,
nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Mateus 25, versículo 1. Amém? Vamos falar um pouquinho disso aqui, para que você entenda melhor o que o Senhor colocou no coração para que eu falasse para você. Todos abriram, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Algumas versões está tosquenejaram e dormiram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A igreja pode estar sentada em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, amados irmãos, é muito importante quando nós entendemos a simbologia bíblica, tá? Mulher na Bíblia é símbolo de quem? Mulher é símbolo da igreja. Você vê em Apocalipse 17, uma mulher prostituta, amém? Uma igreja infiel. Você vê em Apocalipse 12, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, vestida de 12 estrelas. Você vê a igreja fiel, amém? A palavra do Senhor vai falar em Efésios capítulo 5, ele vai dizer assim: mulheres, sejam submissas aos vossos esposos, como a igreja está sujeita a Cristo. E vai dizer: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, amém? Porque o marido que ama a sua esposa ama a si próprio, e quem ama a si próprio não fere o próprio corpo. Então ele faz o comparativo de Cristo o noivo e igreja a noiva. Mulher símbolo da igreja. Mas nós já sabemos em Apocalipse que mostra uma igreja fiel e uma igreja infiel. Então sabemos aqui que também não são representadas 10 igrejas, mas está representando a fiel e infiel, porque é 5 prudentes e 5 nércias. As nércias representam a igreja infiel, e as prudentes simbolizam a igreja fiel. E o que caracterizava a igreja prudente? Ela tinha azeite de sobra, ela tinha consigo a lâmpada. Essa lâmpada, eu já tive acesso a uma lâmpada dessa que a noiva carregava no dia do cortejo. Era uma lâmpada bem pequena que cabia na palma da mão, feita de barro, com um feltrozinho, e ela tinha que estar cheia de óleo para que rendesse, para que mantesse a sua lâmpada acesa. E no momento do cortejo, saía pela rua, não tinha luz, amém? Então, para que o noivo não se confundisse com a sua noiva, ela tinha que trazer a lâmpada na altura do rosto, para que no meio de todo aquele cortejo ele viesse reconhecê-la. Esta é a minha noiva, eu estou vendo o rosto dela, eu estou conhecendo ela. Então, trazendo essa simbologia da lâmpada, do que significa, nós temos que ir para o Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Você pode glorificar a Deus? Então a igreja fiel, ela tem a palavra. Mas a palavra fala que as 10 tinham lâmpada, até mesmo a infiel. Você pode observar que para toda falsa doutrina eles pegam um texto fora do contexto. Já observaram isso? Quer ver uma coisa? Se você vai para Mateus 4, que diz: e Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias, teve fome, e veio o tentador, não é isso? Então ali está escrito tentador, ali está escrito diabo. Se não tivesse o nome diabo, e não tivesse o nome Jesus, suponhamos que tivesse o nome Alain ou Elvis, não é isso? Ali, ou Elvis e Fernando, quem você diria que estava certo, porque os dois usou a Bíblia? É fácil você identificar que Jesus está certo, porque fala o nome Jesus. E se não tivesse Jesus? É muito simples, você vê que Satanás, ele usa o texto fora do contexto. E Jesus, ele pega os seus textos dentro do seu contexto. Também está escrito: não tentarás o seu Deus. Ele pega o mesmo contexto e derruba Satanás ali. Então, para toda falsa doutrina, não é isso? Existe alguém usando, não é isso? Por exemplo, tem uma pessoa na televisão, tá? Um pastor, que ele diz assim: nós consagramos água no monte, e as pessoas pregam contra essa água, diz que a gente não pode distribuir, até porque não é de graça, tá? Eu não estou aqui dizendo nome, nem denominação, estou falando um fato. E ele fala: eu vou provar na Bíblia. E ele pega Êxodo 23, no versículo 25, que está escrito assim: e servireis o Senhor, e Ele abençoará o seu pão e a sua água, e sarará as suas feridas. Fala: está vendo aqui? Está escrito. Então não adianta pregar contra nós, porque está escrito. Mas o contexto não começa no versículo 25, ele começa no versículo 20. Ele fala assim: olha, eis que tenho colocado um anjo diante de ti, não susciteis a ira dele. Fazei tudo o que ele te mandar, e das suas palavras não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E tire do meio de vós todas as suas idolatrias, e quebrai de todas as tuas estátuas. Então servirei o Senhor, e Ele abençoará o seu pão e a sua água. Ele pega somente o versículo final, e ele fala: então você que é católico, espírita, macumbeiro, você que não tem religião, você pode vir pegar essa água que você vai tomar e Deus vai te curar. Mas a água não é de graça. Então toda falsa doutrina, ela é baseada em um versículo, em um contexto bíblico. E você só identifica uma falsa doutrina quando você conhece a palavra de Deus. Amém, queridos?
O Senhor fala: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela vida eterna. O lobo, ele não vem como lobo. Todos vão parecer, queridos, cordeiros. A palavra fala que Satanás se transfigura em anjo de luz, e é mister que os seus demônios se transfigurem em quê? Em ministros de Deus. Então vão parecer igreja, vai parecer Espírito Santo de Deus, vai parecer verdade. Então nada pode contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Conhecendo verdadeiramente a verdade, você não cai em fábulas, nem em questões intermináveis que mais produzem contenda do que edificação. Então você tem que conhecer a palavra de Deus, amém, igreja? Você tem que ler, você tem que examiná-la dia e noite, para que você não venha a ser enganado. As 10 tinha lâmpada, porém uma tinha azeite, e a outra não tinha consigo o azeite dentro da lâmpada. Bom, Davi fala assim, ó: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice, e ele transforma. O óleo simboliza o quê? A unção. Então significa que a igreja fiel, ela tinha a palavra na unção do Espírito. Ela não tinha a palavra segundo a sua razão, ela não tinha a palavra segundo a sua interpretação, segundo aquilo que ela acha que é certo ou que é errado, mas ela tinha a palavra segundo o Espírito. E as outras não tinham a palavra segundo o Espírito. Os irmãos estão compreendendo? Mas tem uma coisa que me preocupa nesse texto. Ele diz: as 10 tosquenejaram e dormiram. Então você vê uma igreja que tinha a palavra, que tinha o Espírito, mas que ela dormiu junto com a inércia. Amados irmãos, eu vou falar para você uma coisa. Eu falei para o povo da minha igreja isso. Eu falei: irmãos, vocês creem que essa igreja tem a palavra? Diga amém. Eles falaram amém. Vocês creem, irmãos, vocês aqui, que essa igreja tem a palavra? Diga amém. Vocês creem que essa palavra tem o Espírito? Diga amém. Pois eu vou provar que, mesmo atento às muitas coisas que estão acontecendo, a minha igreja e a sua ainda está dormindo. E esse é o intuito. O intuito é que a igreja acorde. Esse é o intuito. Temos a palavra, temos o Espírito, mas ainda estamos dormindo. A palavra fala, amados irmãos, que a igreja tinha a palavra e ela tinha o Espírito, mas ela dormiu. Ela desapercebeu de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas houve um grito. O grito aí: olha o noivo, saí ao encontro dele. E a palavra fala que as prudentes, elas acordaram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Elas prepararam as suas lâmpadas, acenderam e foram ao encontro do noivo. As nessa falou: dá-nos consigo, dá-nos do seu azeite. Ela falou: não posso, que vai faltar para você e vai faltar para nós. Vai lá e compra. Por que ela manda comprar? Porque tudo nas falsas igrejas hoje está comprando. Você não compra terreno no céu, você não compra unção, você não compra azeite ungido, você não compra o pedacinho de terra em Israel, você não compra tudo. Então você não aprendeu que era comprado, você não aprendeu que era com dinheiro. Vai lá e compra, vê se eles podem te dar a salvação, se eles podem te dar a unção do Espírito. Vai lá e compra. Não aprendeu que é tudo com dinheiro? Querido, se Jó passasse o que ele passasse no dia de hoje, ele estava arrebentado, cara. Se ele dependesse de uma igreja hoje, porque que dinheiro ele teria para dar numa oferta, numa campanha, numa corrente, numa fogueira santa? O que ele teria para dar? A mulher dele falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Jó não foi levantado por uma oferta, por uma campanha, por uma corrente, por um envelope de ouro, de diamante. Não, ele foi levantado por fidelidade a Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele vira para a mulher e não grita não, ele não esperneia não. Jó tinha o Espírito. Ele fala: tu falas como uma louca, minha esposa. Servi a Deus quando eu tinha tudo, por que agora eu não vou servi-lo quando eu não tenho nada? Tem, se tiver o carro bom, se tiver dinheiro na conta, se tiver com a casa direitinho, se tiver bem empregado, Deus é maravilhoso. Aí quando acontece alguma coisa, quer largar Jesus. Paulo fala que ele está pronto a servir a Deus na fartura, quanto na escassez. A palavra fala em Romanos 8, queridos, que ele fala assim: olha, estou bem certo que nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porfim, nem perigo, nem espada, nem fome, nem anjo, nem arcanjo, nem principado, nem potestade, nenhuma criatura poderá me separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus. A sua motivação para estar em Cristo não é um carro novo, não é uma casa, não é dinheiro, não é emprego, é o teu nome escrito no livro da vida. Essa é a motivação, querido. Perdeu o carro, amém, mas está com o nome escrito no livro da vida? Maravilha.
Perdeu a casa, está com o nome no livro da vida. Maravilha! Ah, minha esposa, meu marido, meu filho, está com o nome escrito no livro da vida. Glorifica a Deus. Glorifica. Você só não pode perder o teu nome escrito no livro da vida. O restante, querido, é resto. Imputa por perda, como Paulo. Amém? Porque um povo que não tinha carro, não tinha nada, não tinha lavoura, não tinha nada, estava no deserto, Deus sustentou ele por 40 anos. Então não se preocupe com essas coisas. Se preocupe com esse texto. Se preocupe com a parábola das 10 virgens, que a igreja tem que ter ele na mente, tem que ter ele vivo, se você quer subir para o reino. Se você quer viver com Cristo por toda a eternidade, amados irmãos. Houve um grito, e a igreja se despertou. Este grito, você já parou para pensar o que é? Você já parou para analisar o que é o grito? Você já viu, amados irmãos, um período na face da terra que foi mais violento do que esse que a gente vive hoje? A violência de hoje é o grito. A moral cada vez mais baixa é o grito. A falta de amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, é o grito. O grito nada mais é do que os sinais proféticos que se cumprem nas nossas vidas. Havia uma preocupação no povo de Tessalônica acerca da volta de Jesus, ficavam todos preocupados. Paulo fala: olha, não será assim. Não deixa ninguém mover facilmente vosso entendimento, como se o dia do Senhor fosse próximo. Porque não será assim sem que antes se manifeste, sem que antes haja apostasia e se manifeste o filho do pecado. O filho do pecado não se manifestou, não é isso? Ele não botou a cara dele, mas ele já está aí, a mente dele opera. Quem crê, diga amém. Diga amém. Então vai se manifestar a qualquer hora. Agora já a apostasia. Quem conhece 1 Timóteo capítulo 4, diga amém. Algumas pessoas conhecem, então a gente precisa abrir para não... Ele fala assim, olha, mas nos últimos dias... Na verdade ele não fala mais nos últimos dias, ele fala assim, mas o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus, expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, pois têm a sua própria mente cauterizada. Se você for para o dicionário, até o dicionário bíblico, apostatar significa voltar atrás. Éramos adúlteros espirituais. Nós acreditávamos em uma figa, um patuá, numa coisa, nós acreditávamos em tudo isso. Alguém pregou para mim e para você a fé de Hebreus 11. Ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se espera, certeza é a prova de que não se vê, e pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Alguém falou para nós de um Deus eterno, imortal, invisível, mas real, e nós cremos, amém? Constituiu a fé. Largamos aquilo que era visível e palpável. Satanás perdendo muitas pessoas se convertendo, ele dá um jeito de entrar encobertamente, cumprindo 2 Pedro 2. 2 Pedro 2 diz, porque nos últimos dias houve entre o povo falsos profetas, como que no meio de vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha, introduzirão encobertamente. O que é encobertamente? Sem que você perceba. Heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguiriam suas dissoluções, pelo qual seria blasfemado o caminho da verdade, e por avareza faria de vós negócio. Então eles introduziriam heresias de perdição, essas heresias de perdição que seriam o motivo da apostasia. Então Satanás ele começa a introduzir heresias de perdição e trazer de volta, fazer com que você venha voltar atrás na sua fé passada, na sua fé morta, na sua fé visível, na sua fé palpável. Hoje a gente tem alguns produtos aí que não são baratos. Nós temos rosa, cajado ungido, sal grosso, cimento ungido para fazer a obra, cajado de Arão, lencinho, setuma, benção. Nós temos uma diversidade de coisas que o povo tem que pegar, que o povo tem que ver. Apostatou sim ou não? Porque a palavra fala, bem-aventurado que não viu e creu. Ah, mas lá em Atos 19 fala que até que o Paulo dava o lenço e curava. Não, a palavra fala que levavam o lenço de Paulo. O povo tem uma tendência a ser idólatra. Então Paulo tinha sua toalha, muito calor. A palavra fala que de maneira que levavam o lenço de Paulo. Paulo não deu para ninguém, agarraram o pescoço dele e levaram. Amém, queridos? Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente lê. Então a gente vive a apostasia. Ele fala que essa apostasia seria nos últimos dias. As profecias é o grito. Os acontecimentos é o grito. Quando nós vamos para os sonhos de Nabucodonosor, que você vê aquela estátua, ele fala assim, ó, tu, ó rei, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, Império Babilônico. Nós estudamos isso na escola. Mas virá um reino forte, não tão forte como o Senhor, mais forte, que é os medos e os persas.
Daqui a pouco vem o quadril de bronze, que é Grécia, não é isso? Quem viveu no Império Babilônico aqui? Ninguém. Grécia? Ninguém. Medo-Persa? Ninguém. Aí veio as pernas de ferro, Roma Ocidental, Roma Oriental. Depois veio os dedos dos pés. A mistura do ferro com o barro. Hoje, se você entrar na internet, bota assim: as nações são divididas em bloco. Está vendo reuniões e mais reuniões? Estão dividindo o mundo todo em 10 blocos. Dedo dos pés. Quando é que via a pedra cortada sem auxílio de mãos? Que pedra é essa, pastor? Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 3 e 4, quando Pedro está perante o Sinédrio, e ele é interrogado acerca do bem feito àquele homem que ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Amém? Estou correndo um pouquinho, mas os irmãos são entendidos da palavra, então os irmãos não vão se perder. Não tenho prata nem ouro, que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, eles são presos por isso. E fala: olha, em nome de quem, que autoridade, que esse homem está curado? A palavra fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: anciões do povos e principais, visto que estamos sendo interrogados acerca do bem feito este homem, do modo que ele foi curado, eu quero dizer que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, quem vocês crucificaram, que ele está curado. A pedra de esquina que vós edificadores rejeitaram. Então quem é a pedra? Quem é a pedra? Jesus. Então aquela pedra cortada sem auxílio de mãos esmiuçava a estátua nos pés, não é isso? Derrubando todos ali os impérios anteriores, estabelecendo o seu reino, a sua justiça eterna. Então o que é a justiça eterna? É um milênio de Cristo com a sua igreja, no período dos 10 dedos, que é agora. Estamos vivendo ele. Está diante de nós. Os irmãos estão compreendendo? O cenário de Gog e Magog armado. Israel para ser dividido agora. E tudo isso é necessário para que haja um acordo. Construção do templo. Ouviu o acordo? Os últimos 7 anos da igreja na terra. Através do acordo que está sendo feito, acordado. Isso tudo não é o grito? É o grito, queridos. E você quer ver grito maior? A palavra fala de uma grande aflição, qual nunca houve e nunca haverá. Ela está chegando, ela está às portas. Mas ele fala que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne suportaria. Mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Esquece as catástrofes que estão por vir. Esquece elas. Não é coisa tão grande assim não. Isaías 3 só fala que ele vai tirar a terra da sua órbita. Ele vai mover a terra do seu lugar. É muita coisa ou pouca? A palavra fala que 1/3 da população mundial vai morrer em um estalar de dedo. E temos que estar pronto para estar inserido nesse 1/3 ou não. Temos que estar pronto. Igreja do Senhor Jesus Cristo está pronta. O Evangelho não te prepara para a vida, o Evangelho te prepara para a morte. O Evangelho te prepara para fechar os olhos e se encontrar com Cristo. Amém, queridos? É para isso. Nós estamos na iminência de acontecer tudo isso. Mas esquece essas catástrofes. Esquece. Você consegue viver mais quanto tempo com essa violência? Você consegue viver mais quanto tempo com a moral tão baixa? A minha filha tem 9 anos de idade, não tem condições dela ver televisão. Tem que gravar as coisas, tem que pegar coisas direcionadas para ela ver, porque não tem condições dela ver televisão. Olha como é que está aí fora a violência. Olha como é que está, amados irmãos, o tráfico que só aumenta. Olha como é que está, amados irmãos, o amor um pelos outros. Está tudo numa subversão de valores que vai de mal a pior. O certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. Quanto tempo? Quem tem filhos aí abaixo de 10 anos, diga amém. O que você acha? Como é que vai estar o mundo quando seu filho tiver 15? Quando ele tiver 16, como que vai estar? Você como cristão, como um servo do Senhor, você se imagina nesse mundo daqui 10 anos? O país quebrado, as nações quebradas, nós não temos saúde, nós não temos segurança, nós não temos escola, não há mais emprego para muitos, vai de mal a pior. Daqui a pouco, mas aqui na Venezuela, vizinho, eu já estou entrando aqui na fronteira, aqui desesperado pegar um saco de arroz e feijão. Quem sabia disso, diga amém. Veja a reportagem. A gente fala de juntar comida, a gente é maluco. Mas tem vídeo de irmãos, pastor, na Venezuela, que o Senhor revelou há 3 anos atrás para guardar alimento. E chamaram de maluco, chamaram de doente. Olha a Venezuela agora lá. E quanto tempo a gente está falando disso, Patrícia? Ah, pastor é maluco. Pastor, mas na Venezuela teve irmãos
E tem mais, teve irmãos que foram na televisão falar: Deus revelou que é para guardar alimento, que virá um grande período de fome. Mas todo mundo diz que crê no Senhor, mas quando Ele traz uma profecia, ninguém crê. São muitas profetadas? São. Mas Ele fala para você não desprezar a profecia, mas para julgar se o Espírito são de Deus. Se você pegar uma profecia, ouvir ela, botar o teu joelho no chão, consagrar um tempo a Deus, se separar mesmo ali, você e Ele, fala: Senhor, confirma se provém de Ti. Você pode estar certo que no mínimo que vai acontecer é você ter um sonhozinho com aquilo. No mínimo. Mas quem quer orar? Quem quer pagar um preço? Orar, viver a palavra, é um preço muito barato para ser livre de tudo isso e alcançar a eternidade. Amém, queridos? Porque tem um detalhe também: isso não é de Deus não. Se for, isso não vai acontecer não. Isso vai acontecer. Você que desprezou e não deu crédito, vai ser salvo? Você não acreditou no Senhor? Você não ouviu a voz dele? Vai ser salvo? Vai haver salvação para você? Mas enfim, queridos, o grito está ecoando. Quando nós em 2009 falávamos de asteroide vindo sobre a Terra, em 2009, nós éramos malucos, nós éramos doentes. 2009, tem vídeos para comprovar isso. Mas agora a Rússia declarou. A NASA, que é um órgão que não se dá crédito dele, mas acabou declarando também. Você vai no Google Earth, você abre lá, você vê a pedrinha lá. Você vê especialistas de tudo que é área. Tem um vulcãozinho aí para entrar em erupção, que se ele entrar, ele vai só rachar os Estados Unidos em dois. Se isso não é o grito, irmãos, é o quê? Se isso não é o grito, é o quê? A palavra fala que o urso e o tigre engoliria a águia. A China e a Rússia se uniram e querem pegar os Estados Unidos. Se isso não é o grito, irmãos, o que é o grito? Quem entende que é o grito, diga amém. Amém. Igreja fiel não é a que tem a palavra, nem mesmo a que tem o azeite. É a que ouve o grito e acende a sua lâmpada. Porque tem muita gente muito usada por Deus, conhecedor da palavra, mas que não está dando crédito a essas coisas, que não está ouvindo o grito. Então a igreja que vai adentrar a porta é aquela que escutou o grito. Podia ser qualquer pessoa gritando, podia ser alguém enganando, mas ela prontamente se levantou, preparou a sua lâmpada, acendeu e foi ao encontro do noivo. Queridos, o que eu quero dizer para você é que na parábola das 10 virgens, não é o noivo que vai ao encontro da noiva, é a noiva que vai ao encontro dele. Igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, acenda a sua lâmpada. Querido, lâmpada acesa, a revelação é clara. Busque a palavra no Espírito. Lâmpada acesa, examinar a palavra. Ele não manda você ler a Bíblia, ele manda você examinar as Escrituras, para que você venha cuidar, ter nela a vida eterna. Lâmpada acesa é a presença viva do Espírito na sua vida. Mergulha na Escritura, come esse livro e peça ao Senhor revelação dele, e sai ao encontro do Senhor. Como que eu saio ao encontro do Senhor? Simples. A palavra fala no livro de Jó, que o servo do Senhor ia até ele, o servo do Senhor ia até o Senhor, e apresentou-se também Satanás. Você acha mesmo que o servo do Senhor saía daqui, ia lá encontrar com Jesus? Ia lá encontrar com Deus? Quando que eles encontravam com Deus, querido? Quando? A palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse 8, e houve silêncio no céu por meia hora. E foi acendido o incensário, e foi levado até o ancião de dias, com as orações dos santos. Quando é que eu me apresento diante do Senhor? É quando eu oro, é quando eu clamo. Só que quando se apresenta, o que está mostrando, a analogia que está sendo feita ali em Jó, é que quando a sua oração chega perante o Senhor, chega também Satanás. Porque o trabalho dele, ele é acusador. Não diz que o Senhor não vai ouvir,
ele fala que os ouvidos não estão tapados para que não ouçam, olha só. E as mãos não estão encolhidas para que não possam ouvir, mas o pecado faz divisão. Então ele está ouvindo, ele vai ouvir o teu clamor. O que vai determinar que a mão dele seja estendida ou não, é a tua vida com ele. Vai aparecer também o tentador e vai dizer, tu vai ouvir a oração dele? Tu viu os vídeos que ele estava vendo? Você viu quando esperou os pais dormir para acessar aqueles vídeos ali? Tu vê com quem ele conversa no WhatsApp? Tu vê ele marcando isso, marcando aquilo? Tu vai ouvir a oração dele, tem gato no relógio, tem gato net. Falsifica a nota fiscal. Olha como ora bonito na igreja, mas olha como é que trata a esposa, como trata o filho. Essa é a função de Satanás. Essa é a função. Mas para Jó, ele não teve o que acusar. Tanto que não é o diabo que fala, é o Senhor que fala. O diabo, quando Jó se apresenta, o diabo fica calado. Pode pegar, quem fala é Deus. Observaste meu servo Jó? Quando o servo está afiado, quando ele está ali na palavra, quando está com a candeia acesa, que é o Espírito, o Senhor, amado, ele tem prazer de ti. Este é o meu filho amado em quem me compraz, aleluia. Ele tem prazer. Quem se lembra de Daniel, que passava na rua e as pessoas falavam, esse Daniel tem um espírito excelente. Quando ele pede a entender a visão a Deus, o Senhor pega Gabriel e fala, Gabriel, vá depressa e dá a entender a Daniel a visão, porque Daniel é um servo muito amado, ele é um servo muito desejado. Então quando eu estou com a minha vida no altar, o Senhor fala aí, ó, meu servo, tá vendo? Está na luta, na dificuldade, mas está fiel. O diabo tem que ficar calado. Mas quando, você está errado, o diabo fala aí, ó, vai ouvir? Você não diz lá em Jeremias 1:12 que o Senhor tem compromisso com a tua palavra, que o Senhor vela sobre ela para cumprir? Então cumpre agora. O pecado dele, olha. Vocês não estão compreendendo? Então, acender a lâmpada é se santificar. Glória a Deus. Ela acendeu a lâmpada e ela foi ao encontro do Senhor. Quanto tempo tem que você não tira algumas horas, eu não disse minutos, de oração com Deus? Quanto tempo tem que você não lê as Escrituras? Quanto tempo você tem de igreja? Você já leu a Bíblia toda? Será que a Bíblia ela é importante? O que nos suja é o que? É o pecado? Quem crê que o que nos suja é o pecado, diga amém. João 15:3, vós já está limpo pela palavra. Quem quer receber uma bênção do Senhor, diga amém. Eu não posso te abençoar, nem o pastor lá, Jesus somente. João 15:7, se vós estiveres em mim, e as minhas estiveres em vós, pedireis tudo e lhe serás concedido. Para haver uma cura, uma libertação, uma restauração hoje aqui, tem que haver a manifestação dos pastores que estão aqui, ou de Jesus. João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, guardar é cumprir, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quem quer ir para o céu, diga amém. Examinai as Escrituras e vós cuidaste ter nelas a vida eterna. Quem ama a Deus, diga amém. Fraco. Quem ama a Deus, diga amém. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 4. Todo aquele que diz que ama a Deus não conhece a Escritura é mentiroso. Não é eu que disse, é a Bíblia. Querido, ninguém é engenheiro sem estudar engenharia. Ninguém é médico sem estudar medicina. Tu nunca vai ser um cristão sem estudar o Evangelho e sem colocá-lo em prática. Há muitos erros hoje. Há muitos maridos que erram como maridos, não sabem lidar com as situações adversas dentro dos seus lares. Há muitas esposas que erram como esposa. Há muitos filhos que erram como os filhos, pais que erram como pais, patrões que erram como patrões, funcionários como funcionários, membros como membros, pastores como pastores. Porque a palavra fala em Mateus 22:29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então ele está falando, se eu não conheço a Escritura, eu não vou conhecer o poder de Deus. Eu vou na casa da irmã Rosa. Isso é profético, vai acontecer. Amém. E ela vai fazer um bolo maravilhoso. Isso. Como é profeta mesmo. E como eu gosto de receita, eu gosto de cozinha, eu falei, irmã Rosa, que bolo maravilhoso. Esse bolo, irmã Rosa, como é que faz esse bolo? Ela fala, esse bolo é fácil. Esse bolo leva ovo, esse bolo leva açúcar, esse bolo leva margarina, esse bolo leva farinha de trigo, esse bolo leva fermento. Poxa, minha irmã, que legal. Eu vou para casa, pego a farinha de trigo, olho para ela, e agora? O que é que eu faço?
Vou botar 1 quilo. Falou, leva farinha de trigo. E ovo? Vou botar 1 dúzia. Manteiga, vou botar meio quilo. E leite, vou botar 1 litro. Eu mexo tudo e agora eu fervo, vou pro forno, boto no forno, vai sair o bolo. Mas eu usei os ingredientes. Você sabe que Jesus cura, mas você alcança a cura? Você sabe que Ele liberta, você alcança a libertação? Você está liberto? Você sabe que Ele restaura, você alcançou a restauração? Você sabe que Ele derrama dos dons do seu Espírito, você tem o Espírito? Eu tenho o Espírito. Há um teste muito simples de você saber se tem o Espírito. A palavra fala que o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Na igreja que ele não é santo, não, aleluia e tal. Chega em casa e explode. A gente já sai do carro discutindo. Mas o fruto do Espírito é gozo, é paz, longanimidade, benignidade. Não, mas eu fui usado, eu cantei, eu ministrei, eu preguei, Deus falou comigo, Deus me usou para entregar uma profecia. Queridos, não se engane. Se você tem o Espírito, o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. Vão te arrebentar, vão te moer no chicote, vão te cortar todo, vão te jogar numa prisão fria, cheia de urina, cheia de fezes, com as pessoas mortas ali dentro, cheia de bicho, vão te prender em posição de masmorra e você vai, Shalom Adonai, Shalom. Shalom, Adonai, Shalom. Foi o que Paulo fez. Por quê? Porque ele tinha o fruto do Espírito, que era gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Se você tem o Espírito, querido, tu apanha, tu é açoitado, tu é perseguido, se levantam contra você, se levanta tudo, tu está tranquilo, porque você sabe quem você tem crido, e sabe que Ele é poderoso, e porque você conhece o Salmo 34, que diz que muitas são as aflições do justo, mas que de todos o Senhor vai livrar. Amém? Acabou a história. Fica tranquilo, você tem o fruto do Espírito. Então esse é o teste. Não é falar em língua, não é pular no poder, não é entregar profecia, não é cantar. Ai, aquele irmão tem uma voz ungida. Que isso? Tem a voz ungida também? Tem um monte aí que tem a voz ungida, Pavarotti, Plácido Domingo. Cantar bonito não quer dizer unção. Porque senão o ímpio também tem unção, amém? Não confunda as coisas. O Espírito, a árvore se conhece pelos seus frutos. Amém? Então, o servo do Senhor, querido, que vai subir, aquele que escuta o grito. O mundo não é mais a mesma coisa. Se você é sensível à voz do Espírito Santo de Deus, você sabe que uma angústia está tomando conta do seu coração. Isso é profético. Essa angústia que toma conta do seu coração, com a impressão de que vai acontecer alguma coisa, é as dores de parto. Porque a mulher estava com quem estava para dar à luz. É as pequenas contração. Está dando a contração, mas o espaço ainda está longo. Mas a tendência da contração é o quê? A igreja já entrou em contração. Já começou aquela contração, está um pouquinho longa, mas ela vai encurtar e vai ser rápido. Essa é a angústia. Os sinais do fim se cumprem em nossa geração. Toda a terra se angustia, geme a criação. Nós também juntos gememos, esperando a ardente expectação. A palavra fala que nós também juntos gememos. Essa angústia. Você tem sentido isso, pastor? Tem sentido, meu irmão? Quem tem sentido isso, diga amém. Esse é o Espírito Santo de Deus. É uma angústia na sua alma. É um prenúncio daquilo que vai acontecer. É o Senhor falando com você. Mas eu estou me sentindo angustiado, eu estou escutando o grito, mas eu estou focado no meu carro zero, eu estou focado na minha casa própria, eu estou focado no meu casamento, eu estou focado na prosperidade, eu estou focado nisso, eu estou focado naquilo, eu estou focado naquilo outro. Queridos, a palavra do Senhor fala em Timóteo 6, tendo que cobrir, o que vestir, estejais com isso contente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessas cobiças muitos se desviam da fé e se transpassam com muitas dores. É fácil para o Senhor falar, querido, você não conhece a vida que eu tinha. Você não sabe o que eu abri mão pelo Evangelho de Cristo. Estou falando para você abrir mão da sua faculdade. Estou falando para você abrir mão do seu trabalho, da sua empresa, do seu noivado, do seu casamento. De maneira nenhuma. Mas isso não é o foco principal. O foco principal tem que ser Cristo.
Por que estáis ansiosos, solícitos pelo que é vez de comer, é vez de beber? É contra as vossas vestiduras? Por que estáis solícitos? Observai as aves do céu, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e o Pai não a sustenta? Pois que é mais importante, as aves do céu ou vós, homens de pequena fé? E é quanto às vossas vestiduras, porque estáis solícitos, observai os lírios do campo, que não costuram, não tecem fio, por digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como lírio do campo. Se Deus veste assim o lírio do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, dirá a vós, homens de pequena fé. Por isso, não estejais solícitos pelo que é vez de comer, nem pelo que é vez de beber, mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus. O ladrão da cruz falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, pois te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Reino dos céus não é uma boa empresa, não é um bom casamento, não é um bom carro, não é dinheiro na conta. Queridos, quando ele fala buscar em primeiro o reino do céu, ele fala: se preocupa em primeiro em garantir a tua salvação, se preocupa primeiro com o teu nome no livro da vida, se preocupa primeiro em ser santo, em ser separado, em carregar o meu testemunho, em ser a minha imagem na terra. Se preocupa com a tua salvação, porque se você se preocupar com o carro, com a casa, com o dinheiro, com os bens dessa terra, tu pode ganhar tudo isso e perder a tua alma. Está escrito lá no letreiro na frente, não está? Aquilo é para você observar. Cada vez que você for entrar, é o Senhor falando com você. Que adianta conquistar tudo e perder a sua alma, querido? Se o que é mais valioso é a sua alma, trabalhe sim. Deus me deu uma bênção, eu fui promovido no trabalho. Você conseguia vir para a igreja, conseguia ler Bíblia, conseguia ter tempo para a esposa, para os filhos. Agora você está ganhando as turbas, carro novo, tudo direitinho e tal. Mas você sai de casa, você vê os teus filhos dormindo, a tua esposa dormindo, e você chega e já está todo mundo dormindo. Tu não tem tempo para comer, tu não tem tempo para descansar, tu não tem tempo para ler a Bíblia, tu não tem tempo para orar. Foi Deus que deu esse emprego? Deus feriu a palavra dele, Eclesiastes 3, tu dá um tempo e um propósito debaixo da terra? Tempo de plantar, de colher, de falar, de calar. Abre o leque, tempo da esposa, tempo do filho, tempo de dormir, tempo de comer, tempo do Senhor. Cadê Mateus 6,6? Quem pratica Mateus 6,6, diga amém. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o teu Deus. O Deus que te vê em secreto te recompensará. Não é o culto em família, é muito importante, mas não é esse. Não é o culto na igreja, é o teu momento, durante 24 horas do teu dia, que você se tranca de tudo e todos, vai buscar a face do Senhor. Você, o teu momento de intimidade, é mandamento. Eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não cobiço o que é meu, mas não ora. E tem um mandamento: orar sem, está pecando do mesmo jeito. Eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu não faço mal a ninguém. Mas tem outro mandamento, lá em Josué 1: não te aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite, para que prudentemente o Senhor te conduza por onde quer que andares. É mandamento. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, curar os enfermos, expulsar os demônios. Quantas almas você ganhou em 2016? Quem sabia que critério de salvação é almas, diga amém. Almas é critério de salvação. Eu provo. Toda vara em mim que produz frutos, eu podo para que dê mais fruto. Mas a vara em mim que não produz fruto, corta e lança fora. Aonde que ele lança? Aonde? No fogo. O que é fogo? Inferno. Não, mas eu sou uma árvore bonita, eu sou uma árvore, né? Uma árvore. Quem te plantou não te plantou. Eu sou uma árvore que dá uma sombra bonita. Quem te plantou não te plantou para você dar sombra. Ele te plantou para você dar fruto. Ele não vai te conhecer pela sombra, ele vai te conhecer pelo fruto. Então abre a boca, prega para o teu vizinho, prega para o teu amigo de trabalho, prega no ônibus, prega na escola. As pessoas estão se lançando. Tem pessoas ímpias, que estão agarrando no meu braço. Eu estava no banco, pessoa cheia de patuá, cheia de coisa, o senhor conversando, ele agarrou no meu braço e falou: tu é evangélico, né? Eu falei: sou. Ele fala a verdade, não me esconda nada, o mundo está esquisito, vai acontecer alguma coisa, não vai? Eu preguei: as pedras estão clamando, querido. Qual é a maior dificuldade de evangelizar? A boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver cheio da palavra, a Bíblia fala que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Mas se estiver vazio, tu não vai ter como evangelizar.
O grito está aí. Não adianta você ter o azeite, não adianta você ter a palavra, se você não acender a tua lâmpada e não ir ao encontro do noivo. Essa mensagem é para dizer que Deus colocou um homem na vida de vocês, que tem dedicado a vida dele, não só ele, o filho e a esposa, a ver o que está acontecendo no mundo. Os estudos são sérios. Eu conheci o pastor Alain agora, já estudo isso há algum tempo. A Patrícia lá é minha colega de estudo. A gente dá estudo há anos também sobre isso. E está tudo certinho. Vai acontecer. A gente deixa de viver a nossa vida. A gente está de segunda a segunda dedicado à igreja, dedicado ao povo, pesquisando fonte segura, passando para cada um de vocês, para que vocês não venham ficar perdidos, onde a maioria das igrejas ninguém sabe uma vírgula do que está acontecendo. Então tudo vivendo as suas vidas como se não estivesse acontecendo nada. A gente faz isso porque vocês têm valor para nós, porque a gente ama vocês, porque a gente quer entrar no céu com vocês. A nossa vitória é que cada um de vocês entre no céu conosco. Dê valor a isso. Como é que eu posso dar valor a isso, pastor? Santificando a sua vida. Porque o momento que nós vivemos ela é o momento daquele ser santo, santificar mais. Então eu agradeço muito a oportunidade. Eu gostaria, se o pastor permitir, não vai demorar mais do que 3 minutos, eu louvar um hino que é de Deus com a minha esposa. Esse hino é um recado. Esse hino mostra a volta de Cristo. E logo vou passar o microfone. Eu já passei 6 minutos, mas vou encerrar. Não precisa de instrumento, não precisa nada, nós não temos nem a cifra desse hino, mas nós vamos cantar esse hino e é o Senhor falando com você nesse hino. Então você fecha os teus olhos. O hino não tem beleza, não tem formosura, não tem profissionais, mas é um hino revelado pelo Espírito Santo de Deus. Esse hino é o Senhor falando com você. Amém? E assim que encerrar esse hino, eu vou passar o microfone ao pastor Alain, onde desde já eu já agradeço a oportunidade, tá? Não tenha isso como uma mensagem, como uma pregação, mas tenha isso como algo que eu estou dividindo com os irmãos, que o Senhor me mostrou na palavra dele. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 18 horas e 50 minutos. Queremos desde já agradecer a Deus por esta oportunidade, ao qual Ele permitiu que eu e você possamos ouvir mais esta mensagem, que veio exatamente nos fortalecer neste projeto, neste caminho ao qual nós estamos aqui, juntamente com outros mensageiros, para levar a palavra a todas as nações, através do sistema de rádio via cabo, através do sistema de rádio online, através do sistema de TV popular. A Deus Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória. Somos gratos porque Deus tem nos alimentado, Deus tem nos fortalecido, Deus tem enviado mensageiros para que a sua palavra chegue a todas as criaturas. Agora na Serra são 18 horas e 51 minutos, 18h51. Nós também, como o pastor falou, nós excedemos 6 minutos. Nós só vamos tirar o sinal e vamos voltar à nossa programação normal. A você das rádios afiliadas estão livres para continuar a sua programação. A todos vocês, um excelente final de semana. Que Deus possa continuar abençoando você, a sua casa e toda a sua família. Amanhã é domingão. Amanhã é dia de orar, amanhã é dia de agradecer, amanhã é dia de estar em comunhão, amanhã é dia, não só amanhã, mas hoje também é dia de adorar o nosso santo e eterno Deus. A todos vocês, um bom domingo e até segunda-feira, se assim Deus permitir, com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular